Meus amigos, um forte abraço para vocês ainda nesta segunda-feira, diretamente da Venezuela do Sul. E o doutor Luiz Mãozinha, que nesse momento nos brinda aqui com a sua presença etílica, com o seu belo chapéu Panamalandro e também com esse belo... As pessoas dizem, este é um Cartier, este é um relógio Piaget. Bom, de qualquer maneira é um relógio caríssimo, porque ele é um homem elegante e, claro, não é seu. É emprestado o relógio. Está bêbado. Plena segunda-feira está bêbado. Vamos falar de assunto sério. O doutor Luiz Mãozinha, vulgo doutor Luiz Ignácio Biden da Silva, o nosso Biden da Silva Tupiniquim, já deixou bem claro nos bastidores, segundo a mídia, que se ele estiver assim, meio Biden, mais do que já está, não concorrerá em 2026. Na verdade, por tudo que as pesquisas têm demonstrado, nós estamos vendo aí, primeiro, veio essa série aí de pesquisas do Datafolha, que foi acachapante, você já sabe, não vou repetir. Depois o IPEC apontando que 62% dos brasileiros, o IPEC é antigo Ibope, apontando que 62% dos brasileiros não querem que o Cachaucha concorra à reeleição. Então, se está armando uma narrativa de que ele não tem condições, eu não diria morais, mas de saúde para concorrer em 2026. E o próprio mercado financeiro o está abandonando. Vamos analisar rapidamente. Cuidado com as carteiras aqui no escritório, por favor, porque o Dr. Luiz Mãozinha está presente. Veja que está no Diário do Poder essa seguinte chamada. Interessante. Lula não quer ser candidato se estiver, aspas, como Biden. Um poço de testosterona. O homem está comendo ovo de pata. Gente, que voz é aquela? Vocês viram o discurso do Cachaucha a semana passada lá no Norte? Ele disse... Porque vocês não sabem, mas eu tô comendo ovo de pata, eu tô comendo ovo de ema, e eu vou comer ovo de jabuti, ovo de ema, do tamanho da cabeça de um de vocês e tal. Aquilo foi uma coisa escatológica. O sujeito está molestando, inoportunando as emas do Palácio da Alvorada, porque ele confessou que ele está comendo as emas, os ovos daquelas emas, que estão ali desde 1960. O deputado federal Kim Kataguiri, bom, que eu não admiro tanto assim, o professor Olavo Carvalho chamava de Kim Katacoquinho. Você sabe que eu tenho uma resistência a esse pessoal do MBL, mas enfim. Bom, aí ele denunciou ele denunciou o Lula por importunação de ema. Crime ambiental. Lei 9.605/98. Importunação de animal silvestre. Tem que saber se o Lula realmente tem autorização para comer esses ovos aí de ema. Não obstante isso, nem aí o leite de jega, ovo de pata de ema está deixando o homem longe de ser um Biden. Ele próprio está dizendo, se eu estiver como Biden, hoje já é 2025, amanhã 2026, não vou concorrer. Condição de saúde de Biden foi questionada durante as eleições norte-americanas. O Cachaucha não. Tem saúde para dar e corromper. Sem cravar se vai ou não disputar a reeleição em 2026, o presidente admite a assessores mais próximos um cenário que estaria fora da disputa. Segundo informações publicadas no jornal O Globo, o petista cita as condições de saúde do ex-presidente dos Estados Unidos como exemplo do que poderia afastá-lo do pleito. Teria dito Lula, com a modéstia que lhe é peculiar, aspas, não me deixem concorrer como Biden concorreu. Eu não quero disputar a eleição daquela maneira, disse Lula, teria dito Lula, auxiliares. Pois é. Meus amigos, folclore à parte, folclores cauchaucheiros à parte, vamos começar, de fato, a analisar o que está acontecendo em torno já dessas sinalizações. O que é que está fazendo acontecer estas sinalizações de que o Cachaucha não vai se submeter ao pleito de 2026?
Talvez isso daqui explique. Talvez isso daqui explique. Onde está? Onde está? Onde está? Revista Oeste, dessa segunda-feira, 17 de fevereiro. Mercado vê piora da inflação e queda do PIB em 2025. O mercado é o mercado financeiro, não é o mercado da esquina. O IPCA deve chegar a 5,6% neste ano, de acordo com a projeção de economistas consultados pelo Banco Central. Agora, Banco Central já presidido pelo Galípolo, que é o presidente do Banco Central, já indicado pelo Lula. Interessante que eles passaram mais de 2 anos criticando, ofendendo até pessoalmente o Campos Neto, ex-presidente, saiu agora há pouco do Banco Central, porque o Campos Neto, que salvou a economia até aqui, a trancos e barrancos, porque ele vinha controlando. A contragosto do PT, ele tinha que aumentar os juros para controlar o desvario fiscal do governo. E aí colocaram o seu próprio presidente agora do Banco Central. O que fez o Galípolo? Aumentou os juros. Isso é hipocrisia. Todos sabem que, se não aumentasse os juros, vão ter que aumentar mais, a economia quebra totalmente. E o próprio candidato do PT, o próprio já presidente do Banco Central do PT, está aumentando os juros. A hipocrisia descortinada totalmente nesse episódio do Banco Central. Analistas do mercado projetam nova alta da inflação e queda do crescimento da economia brasileira nesse ano, conforme o boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 17, pelo Banco Central. Os economistas que participam do relatório projetado e encomendado pelo próprio Banco Central, estimam que o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, vai fechar 2025 em 5,60%, ante a projeção também de 5,58% da semana anterior. O relatório também indica inflação mais alta em 2026 e 2027, a 4,35% e 4%, ante projeções de 4,3% e 13,9% da semana anterior, ou seja, os números estão piorando. Além disso, o Focus projeta a queda no crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, em 2025. Nesta semana, a projeção é de crescimento de 2,01 ante 2,03. Está também, o crescimento está encolhendo. Ou seja, o tempo está passando, o tempo do governo está passando, cada semana os números da economia vão piorando. E o governo não tem como responder a isso. Não há, os analistas sérios estão apontando, inclusive esses aqui de maneira bastante realista, que não há nesses pouco menos de 2 anos agora, pouco menos da segunda metade do governo, não há instrumentos, não há credibilidade suficiente, principalmente na economia do governo, de reagir. As pessoas já dizem, o buraco, os analistas, o buraco está feito e o defunto já está aí, só falta enterrar. Desculpe, é um trocadilho infame. Para a taxa de juros, por fim, a projeção do Banco Central também se manteve instável neste ano e também para o próximo. A Selic deve fechar 2025 em 15%. Em 2026, a projeção é 12,5%. É o Boletim Focus, divulgado toda segunda-feira, resumindo estatísticas calculadas ao considerar as expectativas de mercado coletadas até a sexta-feira anterior. Na semana que vem, segunda que vem, tem mais Boletim Focus. O que é que significa isso? Cada semana os números estão piorando. Vamos ver se na segunda-feira esta tendência se confirma, de piora semanal dos números. E aí é o seguinte, não tem IBGE, nós sabemos que o IBGE está todo infiltrado, inclusive está havendo uma batalha terrível da cúpula concursada do IBGE com este diretor-presidente que o Lula colocou lá, que de fato colocou este Portman, né, para manipular os números. Só que não vai, né, pessoal? Não é o Sidônio Palmeira na comunicação e esse Portman no IBGE, com narrativas, que vai conseguir salvar o governo. Não é. Isso aí é caixão e vela. Caixão e vela. Tem quanto aí, Martino? Vamos complementar o vídeo para finalizar com o seguinte. Interessante. O Brasil precisa pensar o Brasil. Está aqui na revista Veja. Quem diz isso? O MDB, o PMDB, um dos corações desse monstro, que tem vários corações, que é o Centrão.
O novo projeto do MDB para o país. Michel Temer. Com o MDB, bastante confiável, como nós sabemos, né? Está querendo repensar o Brasil. Com Michel Temer, a partir de março, a Fundação Ulisses Guimarães abrirá um ciclo de debate sobre temas importantes para a República. Os caras querem aprovar, meus amigos, o tal do semipresidencialismo, que vai ser a maior cilada deste século para o Brasil. Vinculada ao MDB, a Fundação Ulisses Guimarães vai começar nesta quarta-feira uma série de encontros para debater questões relevantes para o país. O que será nós estamos devendo aqui uma live profunda, um verdadeiro documento nós vamos fazer aqui, um documento doutrinário aqui, baseado em uma bibliografia consistente sobre o que é esse semipresidencialismo que esses caras querem fazer aqui, a brasileira. Vamos trazer a visão deste cara, o autor desta PEC, o deputado autor desta PEC. Vamos trazer a visão do Centrão. O Centrão está adorando, o Centrão da política do dia a dia está adorando essa proposta de semipresidencialismo. E o STF, que sobretudo também é Centrão, está adorando. Na verdade, se essa proposta de emenda constitucional, essa PEC for aprovada, nós teremos para todo sempre no Brasil o povo ainda mais afastado das decisões. Nós seremos, como dizia, lembram? Os mais velhos vão lembrar. Os bens mais, eu lembro porque eu estudo, mas os bem mais velhos vão lembrar da caricatura que uma personagem de Chico Anísio fazia da Zélia Cardoso de Mello, ex-ministra da Economia de Collor, que ela dizia, as pessoas perguntavam, e o povo? E ela dizia, o povo é um mero detalhe. Se o semipresidencialismo for aprovado nesse país, ainda mais do que hoje, o povo passará todo sempre a ser apenas um mero detalhe pagador de impostos. Nós vamos ter que sustentar como nunca esta corja deste Centrão, desta saúva. Aqui é um vídeo, depois eu vou colocar aqui, fixar o link nesse vídeo, onde eu explico toda a trajetória do Centrão no Brasil. E eu comprovo que o Centrão derrubou Dom Pedro II e de lá para cá ele vem se transformando, se camuflando em várias peles. E aqui está o Centrão de novo, por meio de Temer. Temer é insuspeito, né? Temer é um homem de reputação ilibada, pseudo-constitucionalista, etc, etc. O Temer é o pai da criatura, doutor Alê de Moraes, que está aí, governando o país. Então vejam, olha como o Centrão é bem intencionado. Quem nos salvará da bondade deste bom, que é o Centrão? O Centrão, olha, o Brasil está uma bagunça, nós precisamos repensar, e vai trazer para a gente a salvação do Brasil, o semipresidencialismo. Só que não. Fiquem bastante atentos. A sociedade brasileira terá que fazer uma grande oposição e impedir que esta proposta de emenda à Constituição seja aprovada. Eu fico entristecido porque alguns deputados brilhantes, como por exemplo o deputado que eu mais presto atenção com interesse, que é o Marcel Van Hatten, é um homem culto, jovem deputado do Rio Grande do Sul, deputado de segundo mandato federal. O Van Hatten está iludido. Ele acha que é o momento no Brasil para se discutir semipresidencialismo. Está equivocado. Há outros também que pensam, não é momento para se pensar nisso. Não é momento para se pensar em nova Constituição, seria um tiro pela culatra do interesse público. Não é momento para se pensar também uma reforma tão abrupta como essa história de se mudar aqui o sistema de governo. Eles, por exemplo, adorariam colocar um Bolsonaro da vida como rainha da Inglaterra na presidência, enquanto a saúva, o Centrão, agora de maneira institucionalizada e autorizada pela Constituição, porque essa proposta de emenda constitucional, portanto, emenda a Constituição, e a Constituição passaria a autorizar esse trambolho. De interesse do povo? Não. De interesse desses caciques abjetos do Centrão, do extremo Centrão brasileiro. Ficamos por aqui hoje, vamos manter o nosso trato de sempre. Peço a vocês que todos os dias entrem pelo menos 3 vezes no canal. Não esperem a notificação. Somos mais de 171 mil inscritos. Desses, a cada conteúdo publicado,
a plataforma não notifica nem 0,5%. Então não espere. Vamos dar uma lição nos algoritmos. Entrem de manhã, de tarde, de noite e aproveitem o conteúdo. Por favor, também deixe sempre o like, um comentário é sempre importante. Inscrevam-se como membros do canal e compartilhem com todos que puderem.